nona edição do Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos, teremos agora o painel temático Arquivos e Memórias. A sutileza desse indicativo, né, do plural nas palavras arquivo e memória, não é por acaso, né? Ela destaca essa pluralidade de ambas e suas inúmeras possibilidades, ações, atividades e, por que não, responsabilidades. E responsabilidade eu terei agora em mediar uma mesa na qual dividiremos aqui esse espaço tão interessante, tão bonito, com pessoas que na minha trajetória eu li, né, eu ouvi, eu presenciei, fiz cursos. Então, para mim, é um grande orgulho e responsabilidade estar mediando uma mesa com pessoas tão importantes para a nossa área e que certamente irão proporcionar a todos os presentes uma belíssima discussão. Cabe ao papel do moderador aquela posição ingrata, né, de o moderador, moderar, né, trazer um equilíbrio, assim, como se fosse possível num debate acadêmico e científico, mas terei a ingrata tarefa de mediar o tempo, por assim dizer, né, controlar esse tempo de 20 minutos, com uma certa tolerância. Quem serei eu para cortar o tempo da professora Fernanda Ribeiro, por exemplo, né? Não teria essa audácia. Mas são 20 minutos, depois para um debate que certamente será enriquecedor. Então, para isso, eu tomo a liberdade de compor aqui a mesa, chamando a professora Fernanda Ribeiro, professor Afonso Escoculha e a professora Ana Cana Martins, por favor. Nós iremos começar a sessão de hoje com a professora Fernanda Ribeiro, que obviamente dispensaria qualquer tipo de apresentação, mas pro forma falar um pouquinho, né, como se fosse possível falar um pouquinho. A professora Fernanda Ribeiro é professora catedrática do Departamento de Ciência da Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tendo sido presidente do mesmo departamento entre fevereiro de 2010 e setembro de 2014. Desde 6 de outubro de 2014, diretora e presidente do Conselho Científico da FLUP. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e detentora do curso de Bibliotecário Arquivista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto desde 1989. Doutorou-se na FLUP em 1999 com a tese intitulada O Acesso à Informação nos Arquivos. Professora Fernanda Ribeiro, por favor. Muito bom dia a todos. Eu começo naturalmente por agradecer muito à comissão organizadora, na pessoa da professora Beatriz Marques, o convite para estar aqui hoje, o que faço naturalmente com muito gosto, e queria também começar por cumprimentar os colegas da mesa e todo o público que aqui nos acompanha neste 9º Seminário Internacional de Saberes Arquivísticos.
o tema que me foi proposto pela organização, provavelmente porque, enfim, tenho trabalhado um pouco esta área. Eu irei tentar, nos 20 minutos, fazer um pouco uma síntese de um trabalho que está publicado, que foi publicado recentemente e que eu, no fim, tenho a referência bibliográfica sobre estas questões da memória, da informação e, naturalmente, aqui dos arquivos, que eu não consigo distanciar da informação, naturalmente, por isso o arquivo aqui aparece um pouco apenas para contextualizar, uma vez que estamos no seminário de saberes arquivísticos. Bom, eu começaria então por uma definição simples, ou pelo menos muito comum, que encontramos num dicionário de língua portuguesa, sobre o que é que nós entendemos de uma forma geral por memória, mas que, apesar de ser uma definição ou uma explicação que não tem, evidentemente, um conteúdo científico, é uma definição de um dicionário de língua portuguesa, uma definição comum, nos remete para alguns aspectos que iremos ver têm muito a ver com a questão da informação e com a questão dos arquivos. Desde logo, a tomada de consciência do passado. Quando falamos em tomada de consciência, isto remete-nos logo para uma dimensão cognitiva deste problema, a questão da lembrança, da recordação, portanto, irmos sempre ao passado, buscar informação que está armazenada. Portanto, são ideias que, mesmo numa definição corrente, nos remetem para as dimensões várias da memória. Jacques Le Goff tratou esta questão da memória e da história, e também naquilo que nos diz, num verbete da enciclopédia Einaudi, também nos dá esta definição de que a memória nos reenvia, em primeiro lugar, para um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas que ele representa como passadas. Portanto, aqui a ideia das funções psíquicas e da representação também já está patente nesta definição, e eu estou a acentuar estes aspectos precisamente porque são aqueles que se cruzam com o que nós trabalhamos na área da ciência da informação. Ainda Jacques Le Goff, citando Henri Atlan, nos remete para a questão da linguagem, que é outro aspecto fundamental, porque a linguagem é uma forma de representação, uma linguagem que, no fundo, quando é escrita, portanto, quando passamos do verbal para o escrito, é uma extensão da memória e, dessa forma, potencia aquilo de que nós estamos aqui a tratar, o arquivo, naturalmente. Portanto, o nós exteriorizarmos da nossa memória individual para um suporte externo à nossa individualidade, portanto, a nossa memória cerebral para memórias exteriores através de uma linguagem. Portanto, são conceitos e abordagens à questão da memória que, não vindo de pessoas da área da arquivística ou da ciência da informação, se cruzam muito connosco, e daí o título um pouco desta apresentação, de que esta relação entre memória e informação, e por extensão o arquivo, é uma relação absolutamente intrínseca e intemporal, porque existe desde sempre. Portanto, neste conceito de memória está, evidentemente e inegavelmente, implícito o conceito de informação. Porque não é possível memorizar, o verbo é transitivo, quem memoriza, memoriza alguma coisa, não é? Portanto, e essa alguma coisa, esse algo, é evidentemente a informação, uma informação, como têm ali mais em baixo, que desde logo se registra, portanto, e a memória pressupõe esse registro, que se arquiva, portanto, que se conserva na nossa memória cerebral, mas, naturalmente, nas memórias externas, naquilo que nós exteriorizamos para suportes independentes do produtor da informação, e que nós dizemos de uma forma corrente
para documentos, naturalmente, não é? Portanto, que pressupõem a informação registada num suporte. Mas o que eu, no fundo, estava aqui a pretender enfatizar é a questão de que, antes de nós exteriorizarmos essa informação e a registarmos, há aqui uma raiz que é de natureza cognitiva, portanto, a gênese da informação tem este processo cognitivo a partir do cérebro humano e é a partir daí que depois nós exteriorizamos a informação. Ora, quando nós falamos em memória, tal como naquela definição inicial, nós temos este conceito trabalhado em diferentes áreas, como o Jacques Le Goff enfatizou, muito na área da história, não é? Em que a memória é também vista como um fator de identidade, não é? Por isso, nós guardamos informação, a ideia da memória para a história da nação, tão enfatizada pelo liberalismo, no fundo uma ideia de também ser uma memória para se produzir a história da nação, numa visão muito positivista de que a história se faz com documentos e, portanto, nesse sentido, há aqui este fator de identidade individual, identidade coletiva, identidade nacional, porque um povo sem memória, enfim, também tem dificuldade em afirmar a sua identidade. Mas a memória também é trabalhada na área da literatura, dos estudos literários, normalmente até no plural, portanto, e nós hoje falamos aqui de arquivos e memórias, mas estas memórias no plural resultam, no fundo, da memória individual, que, quando é passada a texto, resulta nas memórias de alguém. A memória é trabalhada também nas ciências cognitivas e precisamente porque há esta raiz cognitiva como faculdade do cérebro que no fundo nos permite conservar informação, na verdade é isso. Na própria área da arquitetura também a questão da memória muitas vezes surge, até ligada à ideia de monumentos comemorativos. Lembro-me do desembarque dos liberais no Porto, existe a memória do Pampelido, para quem conhecerá, que no fundo é um monumento comemorativo que evoca, e há sempre esta ideia de evocação do passado. Por isso, a este conceito de memória nós associamos diferentes ideias, desde a ideia de registro, a ideia de repositório, de armazenamento, e naturalmente poderíamos pôr aqui de arquivo, não é? De lembrança, de passado, de conservação, mas também um aspecto fundamental que é a questão do acesso e da recuperação, porque o armazenamento e o guardar da informação também só tem sentido e só se justifica se depois pudermos ter um acesso continuado a essa informação, porque o acumular por acumular sem possibilidade de usar é algo que nos dias de hoje e numa visão muito pragmática não terá grande sentido, porque seria apenas custo e não teríamos qualquer benefício, e nós temos que analisar as coisas também nessa dimensão mais pragmática. Portanto, esta ideia de comemoração, de evocação de factos. Pensando em todas estas noções, de facto, todas estas perspectivas, seja em que área for, nos aproximam muito de uma ideia matriz, que é a ideia de que a memória radica na mente humana. E por isso, ao partirmos desta noção, é fácil perceber que há esta relação umbilical, esta relação intrínseca com o conceito de informação e, naturalmente, com o arquivo. Eu estou a tentar colar-me um pouco o Gostelés para ver se não ultrapasso o tempo, mas isto daria para conversarmos muito e provavelmente a seguir poderá haver debate. Por isso, aquela linguagem que o Henri Attelan falava, falada e depois escrita, na verdade, não é mais do que aquilo que nós também dizemos na definição de informação, o conjunto de representações mentais codificadas. A linguagem é um código que nos permite traduzir as representações mentais e
estas representações surgem naturalmente no cérebro humano e a partir daí, a partir do momento em que são codificadas, em que são traduzidas através de uma linguagem, seja a linguagem escrita, seja a linguagem gráfica, seja a linguagem sonora, sejam números, sejam gestos. Portanto, temos diferentes codificações para essa representação. Temos naturalmente a possibilidade de potenciar a comunicação. Portanto, a informação, na sua essência, é distinta da comunicação, naturalmente. Eu posso ter informação e não ter comunicação, mas potencialmente a informação é comunicável e é passível de ser registada num suporte e, portanto, de originar o documento, portanto, que é a materialização, digamos, desta extensão da nossa memória. Portanto, o registro existe num primeiro momento na memória cerebral, mas e ocorre naturalmente antes dessa externalização, antes de nós fazermos a representação através de uma linguagem. E por isso mesmo, tendo em conta todas estas premissas, é absolutamente lógico, é absolutamente natural que se designem os documentos, os testemunhos, onde nós temos registros de informação, como memória da atividade humana. São, no fundo, o resultado da atividade das pessoas que vai ficando registado e materializado. E também é natural que outras áreas, como por exemplo a informática e a biologia, também se tenham apropriado desta noção da memória, falando, por exemplo, da memória dos computadores ou da memória da hereditariedade. E se repararem, em qualquer das situações, nós temos sempre uma linguagem, um código, uma representação, portanto, componentes que estão muito diretamente ligadas com a questão da informação. Em ciência da informação e, naturalmente, em arquivística, nós também temos estes conceitos que são bastante centrais e com que lidamos todos os dias, não é? A ideia do registro, a ideia do repositório, do arquivo, naturalmente, do acesso, da recuperação, da preservação, sempre associados ao conceito de informação. Portanto, reparem, todos estes conceitos que eu há pouco referi, associados à memória, nós temos da mesma forma associados ao conceito de informação. Portanto, há aqui uma ligação absolutamente estreita entre estes dois conceitos. E, naturalmente, que a constituição dos arquivos, a conservação da informação, desde as práticas empíricas mais antigas que conhecemos da organização da informação, estiveram sempre associadas a esta ideia da produção e do arquivamento. No fundo, a escrita e depois o armazenamento e o arquivo da informação surgiram não de nenhuma concepção teórica elaborada, mas surgiram de uma forma pragmática por uma necessidade. Não é? Enquanto não havia escrita, a memória morria com as pessoas, portanto, extinguia-se com o fim da vida das pessoas. O passar a escrever foi garantir condições para a perdurabilidade dessa memória, externalizando-a, passando para registros externos, para documentos que passaram dessa forma a poder ter uma vida mais longa do que a dos produtores dessa informação, que uma vez mortos levariam na sua memória cerebral todo esse arquivo que não seria passível de ser transmitido, não é? Portanto, há aqui um desenvolvimento ao longo dos tempos e quem estuda a história dos arquivos, a história da informação, a história das bibliotecas, vê sempre, desde as civilizações mais antigas, na zona do Médio Oriente, onde surgiu a escrita, os primeiros repositórios de informação surgiram naturalmente porque era necessário. E era necessário recorrer à informação, recuperá-la ao longo dos tempos e, de facto, o estar escrito, o estar separado das próprias pessoas permitia uma maior objetividade, não é? Porque nós sabemos que a memória humana é algo que
enfim, dizemos muitas vezes que quem conta um conto acrescenta um ponto e podem surgir diferentes versões daquilo que nós temos armazenado e que vamos reproduzindo em diferentes contextos. A externalização da informação, portanto, a criação de documentos para registro, criam também aqui não só a possibilidade de maior durabilidade no tempo, maior objetividade, maior possibilidade de recuperação e de uso recorrente da própria informação. Portanto, isso é um aspecto fundamental. Portanto, dizia eu que os arquivos e as bibliotecas nasceram por esta necessidade, para serem reutilizados para diversos fins, na maior parte das situações para fins administrativos, financeiros, jurídicos, enfim, de diferente natureza. E este registro da informação em suportes duráveis é condição fundamental para este uso e para este acesso continuado, dilatado no tempo. Enfim, destas práticas empíricas e desta necessidade começam a surgir técnicas de 5 minutos, sim, técnicas de organização de informação, técnicas que nós conhecemos, que têm a ver com a nossa área e que, no fundo, são a criação de instrumentos para a tal recuperação e o tal acesso continuado, como a elaboração de instrumentos de acesso, catálogos, enfim. Nos tempos mais próximos, e é da atualidade que eu me quero aproximar, portanto, esta questão da memória com a Revolução Francesa, como sabem, representa um marco fundamental na visão que nós temos da modernidade, não é? A ideia da memória nacional e a questão da memória foi muito assumida de um ponto de vista ideológico e político, e a ideia da criação, claro que na época não se chamavam instituições de memória, eu é que chamei aqui, mas depois a ideia da Revolução Francesa e dos liberais, a ideia da memória da nação, levou naturalmente à criação de serviços públicos do Estado, bibliotecas, arquivos, museus, no fundo, instituições para preservarem a memória nacional. Na era digital em que vivemos, não é? Esta simbiose que hoje temos entre informação e tecnologia digital está a ter, naturalmente, implicações na forma como nós hoje analisamos e como abordamos este conceito de memória. Portanto, de alguma forma, a visão tradicional é questionada, vivemos um novo paradigma a que muitos já chamaram a era pós-custodial, portanto, não apenas a ideia de guardar informação, mas, sobretudo, pondo a tónica no acesso, e porque só o acesso legitima a custódia e só isso justifica que se invista no armazenamento. Portanto, neste quadro de mudança, a ciência da informação afirma-se, estou a andar depressa, não é? Há uma passagem, no fundo, de um objeto de estudo do documento para a informação, em que a tónica se põe mais no conteúdo e muito menos no suporte, porque o que interessa realmente, porque a tecnologia permitiu-nos perceber que, de facto, o suporte e a informação são duas realidades distintas, porque eu posso ter a mesma informação ao mesmo tempo em diferentes suportes, não é? Desde logo no meu computador e ali projetada e assim sucessivamente, e, portanto, essa percepção de separação entre o conteúdo e o continente leva-nos a que, de facto, possamos enfatizar aquilo que realmente é importante, a informação. Porque se eu fizer o exercício de tirar as letras deste ecrã, eu ficaria com um pedaço de matéria e deixaria de ter um documento, naturalmente, não é? Portanto, tudo isto implica novas abordagens e um novo posicionamento face à questão da memória. Enquanto que numa visão mais tradicional e mais historicista, a memória era, acima de tudo, vista em função dos interesses da história, e mais num quadro jurídico-administrativo, a questão do valor probatório, a questão do testemunho e a avaliação da informação sempre naquela perspectiva do valor secundário, que era o valor exatamente para a história e para a investigação, com a conservação em arquivos históricos, e em que o valor de prova também estava muito ligado à autenticidade dos documentos, portanto, sempre aqui a análise histórica diplomática,
e a visão cultural e patrimonial, em que, de facto, as instituições de memória também são muito vistas como, do ponto de vista do valor patrimonial. A ciência da informação vem, naturalmente, projetar um novo olhar, e nós hoje entendemos muito a memória como a ação humana e social e o registro desta ação humana e social, em que, sendo a memória social um fator identitário dos povos e das comunidades, ela resulta, naturalmente, da soma das memórias individuais e institucionais. O que põe muito mais ênfase nas próprias instituições e na sua obrigação de cuidar da memória, em vez de pôr a tónica nos arquivos públicos e nos serviços públicos que têm de cuidar da memória dos outros, das instituições que ao longo do tempo a foram produzindo. E isto é uma visão completamente diferente, porque deixamos de ter que construir torres para armazenar documentos e para acumular de uma forma muito difícil de gerir, quando a tónica deveria ser posta nas entidades e na responsabilização de cada um, porque do somatório de todos e em rede, na sociedade em rede em que vivemos, a gestão pode ser partilhada com resultados muito mais eficientes, como é moda agora dizer, não é? Por isso, a valorização da memória individual e da memória organizacional implica, naturalmente, preservar, mas preservar, acima de tudo, os contextos. Não preservar exemplares ou partes de documentos porque são muito interessantes e que historicamente são, enfim, bonitos e ficam como recordação do passado. Não é disso que se trata. Nós temos obrigação de preservar os contextos para garantir a integridade, a autenticidade e a fiabilidade da informação. E para isso é preciso definir critérios. Critérios rigorosos que nos permitam fazer uma seleção, porque evidentemente que a seleção não pode ser aleatória, não pode ser ditada por razões meramente pragmáticas, ela deve ser fundamentada e implica também, naturalmente, criar condições, estou quase a acabar, para a durabilidade dos suportes. Por isso, na era digital, as preocupações com a memória deslocam-se, de certa forma, do fim do ciclo de vida para o início. Nós não podemos acumular informação, e depois, quando vamos tratar de selecionar o que vai ficar para a memória futura, podemos estar em situação em que, até de um ponto de vista tecnológico, já os custos são de tal modo elevados que já não é possível intervir. Portanto, não podemos fazer como no passado, concentrar a tal ideia do custodial, de reunir a informação toda e depois um arquivista nos arquivos históricos iria fazer essa seleção, guardando aquilo que os historiadores achavam que era muito importante, não é? Portanto, há aqui uma mudança de perspectiva, naturalmente, e este problema da preservação tem que ser articulado com a questão da gestão da informação, porque a quantidade o volume de informação que é hoje produzida, sabendo que é impossível conservar tudo, é impossível e não é desejável, porque a facilidade com que a informação se reproduz é uma das suas características, é ser reprodutível. E os meios tecnológicos que nós hoje temos para a reprodução da informação faz com que, naturalmente, se produza em quantidades e se repita e haja redundâncias absolutamente desnecessárias e a preservação tem que assentar, digamos, numa limpeza de tudo aquilo que está a perturbar o próprio fluir da informação. As redundâncias, as repetições, a informação que está, de alguma forma, duplicada e, portanto, isso é o trabalho essencial para uma seleção objetiva e rigorosa. Por isso, considero que os aspectos essenciais hoje da atividade dos gestores de informação ou dos conservadores de memória, se assim lhes quisermos chamar, terão que assentar fundamentalmente nestas questões, na definição de princípios rigorosos para a seleção, para manter a integridade do arquivo, um domínio das tecnologias, naturalmente, para perceberem as questões da transferência de suporte e normas para garantir procedimentos uniformes e eficazes. E deixo-os com algumas interrogações. No fundo, se será possível continuar a preservar a informação sem perdas irreparáveis na memória. Isto penso que devia ser a nossa obrigação enquanto gestores de informação, enquanto arquivistas, enquanto pessoas que têm por função cuidar da nossa memória. E, enfim, as questões estão aí, não vou repetir, penso que
o essencial seria isto. Muito obrigada e deixo-vos a referência do tal texto que eu lhes falei, onde toda esta exposição está mais desenvolvida. Obrigada. Obrigado, professora Fernanda. Continuando nosso painel, nós ouviremos agora a professora Ana Canas, que é doutorada em Library and Information Studies na University College London e diretora do Arquivo Histórico Ultramarino, e para nós brasileiros e nós arquivistas, uma pessoa que sempre ouvimos falar, né? Lá no Arquivo Nacional, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito querida e sempre muito bem colocada. Vou saltar o colega, sou uma senhora, não é? Sim. Só pedir para fechar isto, talvez. Ops, é que eu tenho alguma... Fernanda, eu não tenho PowerPoint, mas tenho ali um documento que talvez apresente, e eu tenho imensa dificuldade em mexer aqui. E, portanto, deixa-me cá ver onde é que está a minha... Não, é este, se for apresentar é esse, mas agora não apresento. Não? Não, agora vou pôr baixinho. Fernanda, vou-lhe pedir para fechar isto. Fernanda, peço desculpa, é que eu tenho imensa dificuldade com a mão. Vou pedir para mim para fechar, que é para não ficar ali à vista. Eu, se quiser, depois. Tenho imensa dificuldade sem rato. Está ótimo. Pronto. Ora, bom dia. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer à Comissão Organizadora o convite para estar aqui, e em particular à doutora Leonor Calvão Borges. É um prazer ter vindo a Coimbra, sair de Lisboa. E é um pretexto cumprimentar os colegas de mesa e, em particular, o público que está aqui presente. Eu, na minha enfim, breve apresentação, venho apenas aflorar aspectos relacionados com o impacto que documentação de arquivo pode ou não ter nos modos como diferentes comunidades constroem, cristalizam ou renovam as suas identidades coletivas, sobretudo em termos nacionais, embora partindo da experiência individual, como a professora Fernanda Ribeiro aqui acabou de falar, e como serão capazes de dialogar entre si. A apresentação, ainda incipiente, que vou fazer para debate, sobretudo, parte do cruzamento de leituras e percursos vários. Parte da minha prática de arquivista, lidando mais com documentação histórica de entidades públicas, mas atenta à constituição e ao funcionamento dos arquivos enquanto serviços de informação e consciente que, por um lado, o valor de prova em determinadas circunstâncias ressurge mesmo em documentação de conservação permanente e, por outro, que a descrição arquivística não é inócua, nem é histórica. Um segundo percurso, o de investigadora de História, com um olhar para as ciências da informação e para o que se tem designado de estudos arquivísticos ou arquivística. Uma terceira experiência, a de responsável por um serviço de arquivo histórico detentor de documentação colonial, património comum a outros países, com valores de uso e simbólicos distintos no espaço e no tempo, mas que se podem aproximar pela radicalidade humana de quem os produziu e de quem deles se apropria. Começarei por contar brevemente, espero, duas histórias acerca de documentação de arquivo, as quais tive mais oportunidade de recuperar a tempo deste seminário. Remontam ao período a seguir à ocupação napoleónica francesa de Portugal, entre novembro de 1807 e setembro de 1808, comandada por Junot, e ao breve governo do Porto, pelos franceses comandados pelo general Soult. Neste período, a sede do governo português estava no Rio de Janeiro e em Lisboa funcionava um conselho de governadores do reino. Depois do restabelecimento de uma estrutura governativa nacional em Lisboa e da regularização da comunicação com o monarca e a administração no Brasil, entre final de 1808 e de 1809, colocou-se,
e por várias vezes, o problema de como lidar com a documentação produzida durante o exercício do governo de Junot e que se encontrava em arquivos da administração pública. Estes documentos tinham qualidade de prova, inclusive legal em muitos casos, mas adquiriram uma dimensão simbólica negativa. Recordavam aos portugueses, em particular às autoridades mais responsáveis do governo e da administração, o opróbrio, a vergonha, da ocupação estrangeira, ainda por cima, inicialmente acolhida sem resistência, por cumprimento das instruções régias, algo excessivamente prudentes. O simbolismo destes documentos era tanto mais negativo quanto as circunstâncias da guerra contra a França napoleónica exigiam a mobilização geral, a unidade dos portugueses e a exaltação da nação. A decisão tipo sobre o destino desses documentos de arquivo foi a tomada em 3 de novembro de 1809 pelo governo sediado no Rio de Janeiro, quanto às resoluções de consultas ou outros atos públicos emitidos em nome de Junot, apelidado o governador intruso. Tais documentos tinham de ser cancelados. O propósito enunciado era claro: eliminar a memória, e cito, de semelhante prevaricação e tão horroroso atentado. Idêntico objetivo inspirou a Ordem, no sentido de não se levarem documentos despachados por Junot à presença do príncipe regente, que mandaria queimá-los. Os governadores do Reino em Lisboa tomaram conhecimento da Ordem Régia de cancelamento dos documentos em abril de 1810 e emitiram uma circular para as várias entidades dias depois. O cancelamento daqueles documentos foi efetivo, sobretudo nos livros de registros de secretarias de Estado e outras entidades da administração. Riscaram-se os registros, constituídos muitas vezes por cópias integrais dos documentos, e riscou-se o formulário relativo aos autores do ato e do documento, frequentemente escrito em língua francesa, e o nome do destinatário, quando se tratava de uma autoridade, porque considerada usurpadora. A execução da ordem de cancelamento de documentos provocou algumas dúvidas, como aconteceu com o chanceler da Casa de Suplicação, provavelmente devido ao facto de se tratar do Tribunal Supremo de Apelação e devido ao efeito legal de muitos dos documentos, que persistia. O chanceler da Relação do Porto, em contrapartida, não hesitou em cumprir a ordem régia e, depois de autorizado, ordenou a sua aplicação também aos documentos emitidos em nome do general Souto. Neste último caso, o chanceler determinou que os cadernos com os registros dos decretos ou ordens expedidas no tempo do, e cito, intruso governo de Souto, fossem arrancados dos respectivos livros e queimados juntamente com os originais. Pontualmente, foram dadas indicações concretas relativamente à forma de cancelamento de certos documentos, bem como ao respectivo valor. Os registros de documentos emitidos pela Junta da Companhia Geral da Agricultura do Alto Douro, por ordem de Junot e de Souto, para entrega de dinheiro e outros artigos, deviam ser riscados. Mas devia também ser feita uma declaração à margem, nesses documentos, ou como melhor se entendesse, que por ordem daquele governo intruso, entre aspas, e daquele marechal, Souto, se mandava isto ou aquilo, entre aspas. A Junta da Companhia Geral da Agricultura do Alto Douro associava-se assim ao espírito e à política de agregação nacional, cumprindo a determinação do rei, mas salvaguardava eventuais responsabilidades derivadas da ausência ou da mutilação de documentos necessários à continuidade da atividade das respectivas entidades e envolvendo terceiros. Note-se que o Real Arquivo da Torre do Tombo também recebeu a ordem de cancelamento dos documentos emitidos em nome dos ocupantes, mas aparentemente apenas em 1815. O mais interessante, contudo, é o facto da referência a esta ordem para a Torre do Tombo, o atual Arquivo Nacional, ordem de cancelamento dos documentos emitidos por Junot e Souto, surgir numa portaria de 1833, portanto décadas depois, para suportar ou para apoiar a disposição de medidas similares relativamente aos documentos emitidos pelo governo absolutista de Dom Miguel, durante o tempo, entre aspas,
da usurpação, isto é, entre 1828 e 1833. No que acabei de relatar, nesta história, refez ou procurou-se refazer, então, a identidade da nação portuguesa em dois momentos. No primeiro, quando pairava a divisão na atitude quanto ao ocupante napoleónico. E 20 anos mais tarde, quando a nação portuguesa se encontrava profundamente dividida entre si. A segunda história. Recuando outra vez a 1808-1809, vejamos o que se passou com um documento de especial carga simbólica do governo de Junot. A Carta para Napoleão, datada de 24 de maio de 1808, assinada por alguns notáveis portugueses, incluindo aristocratas, na Junta dos Três Estados e que alegadamente propugnava por cortes. Nesta carta, os deputados da Junta expressavam o que afirmavam ser, entre aspas, os votos da nação e solicitavam que um príncipe governasse Portugal, no que se pensa ter sido um estratagema de Junot, junto de Napoleão. Um dos conselheiros da formulação desta carta, o Conde da Ega, enviou-a para a Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e daí ela foi reenviada para o desembargo do Paço para ser analisada, registada e enviada para o Real Arquivo da Torre do Tombo. Independentemente de qualquer interpretação das intenções subjacentes e das pressões sob as quais esta carta foi assinada, ela reconhecia Napoleão como a autoridade suprema sobre Portugal e não a dinastia de Bragança. Quando, no final de setembro de 1808, os governadores do reino assumiram o governo em nome do príncipe regente, Dom João, apoiados pelos britânicos, mas num clima político instável, este apelidado então infame papel, como foi logo apelidado, tornou-se profundamente desconfortável. De acordo com o desembargo do Paço, foi proposta a destruição pública na Praça do Pelourinho, em Lisboa, um local simbólico da autoridade e da justiça. Os governadores do reino, em Lisboa, temiam que a memória, entre aspas, da carta pudesse desencadear o que eles chamavam por um sentimento popular e enviaram a consulta do desembargo do Paço para o príncipe regente para uma decisão final. Embora a opinião do monarca fosse a de que o documento merecia ser reduzido a cinzas, decidiu, mesmo assim, que ficasse guardado sob, e entre aspas, o maior cuidado e segredo na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino. Dom João também receava a possibilidade de alterações na ordem pública e acreditava ser necessário guardar a carta como prova para aqueles que, e são palavras da época e dele, pelas forças das circunstâncias ou pela força do espírito, não a tinham assinado. Por todas as intenções e propósitos, a carta era também um testemunho utilizável contra os que a tinham subscrito. O príncipe regente também decidiu manter em segredo a conta dos governadores do reino e os documentos anexos que discutiam este assunto, bem como o aviso do secretário de Estado comunicando a decisão régia. Todos estes documentos, então no Real Arquivo da Torre do Tombo, foram requisitados ao seu guarda-mor e receberam o mesmo tratamento sigiloso. João da Silva Paizinho, oficial mor da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, fechou e selou os documentos numa pasta na presença do secretário dos Negócios do Reino. Depois, confiou a pasta à guarda do seu oficial maior. Todos estes atos, por sua vez, foram objeto de um documento que permanece na Torre do Tombo. O procedimento de ocultação que rodeou o destino da carta endereçada a Napoleão por figuras notórias da sociedade portuguesa constituiu uma certa forma de silenciamento da memória pelas autoridades constituídas. A proposta de a destruir publicamente, feita em parte por alguns dos seus subscritores, de forma não assumida, seria uma manobra de diversão junto do povo para afastar suspeitas de colaboração ou consentimento relativamente ao governo de Portugal pelas forças napoleónicas. A decisão final do príncipe regente, no sentido de a conservar sob segredo, parece ter sido simultaneamente uma maneira de afastar ou mitigar o risco de insubordinação social e de controlar as pessoas nela envolvidas. No contexto de guerra contra um inimigo externo, o poder político pretendia uma comunidade em armas, disciplinada, unida e disposta a sacrifícios pela nação.
não um povo agastado e insubordinado também relativamente às personalidades destacadas socialmente que tinham assinado tão infame papel. O secretismo e a incomunicabilidade destes documentos de arquivo contribuíram, neste caso, para condicionar, pelo menos transitoriamente, a memória dos portugueses quanto às atitudes face à ocupação napoleónica, privilegiando a memória da luta pela sobrevivência da nação, como acabou efetivamente por acontecer. Outro aspecto que gostaria de trazer para debate diz respeito à representação dos conteúdos de informação de património arquivístico comum por diferentes comunidades e países que o partilham. Não é talvez a questão prioritária para os profissionais de arquivo de países com variável pertença lusófona, incluindo Portugal e o Arquivo Histórico Ultramarino, quando há tanta documentação de conservação permanente, nos casos ainda para recolher e incorporar, e em maior número para tratar e descrever, mesmo a um nível sumário, de forma a ser minimamente identificada e acedida pelo público. Nem ignoro que dispomos de instrumentos técnicos internacionais, como as normas de descrição, ainda que em reavaliação. Mas em etapas seguintes e projetos, porventura exploratórios, de descrição de património arquivístico comum, questões como a linguagem, que a professora Fernanda Ribeiro também abordou, ou mais especificamente os termos a usar para representar a informação contida nos documentos, não serão suscetíveis de aproximação entre diferentes comunidades nacionais? Se é sensato usar os termos originais dos documentos, em especial quando em dúvida quanto à grafia ou ao termo equivalente na atualidade, não parece de descartar a possibilidade de os representar atendendo às interrogações dos utilizadores de hoje. Certamente quanto aos topónimos, que foram mudando ao longo do tempo, mas não só. Sobretudo em termos indexáveis ou a usar, quem sabe, como tags em bases de dados. 3 exemplos apenas. Um primeiro exemplo, talvez mais conhecido, enfim, entre nós. Nos arquivos criados por entidades da administração portuguesa, o conflito militar que levou às independências dos países africanos de língua oficial portuguesa, após o 25 de abril de 1974, é designado por Guerra do Ultramar. Sabemos que movimentos da oposição ao regime anterior o designavam habitualmente por guerra colonial e que os países independentes o referiam como guerra de libertação. Outro exemplo é suscitado, ou foi-me suscitado pela recente publicação de Crislene Alfagali, Ferreiros e Fundidores da Ilamba, uma história social da fabricação do ferro e da Real Fábrica de Nova Oeiras, em Angola, vencedora do Prémio Internacional de Investigação História Agostinho Neto. Nela, a autora utiliza a palavra escravizado em vez de escravo, salvo em citação de algumas fontes e de bibliografia, porque o primeiro, segundo ela, denuncia o processo de violência subjacente à escravização e remete para outros 2 autores que utilizam este termo. Esta palavra, na sua versão inglesa enslaved, também já surge na base de dados dos arquivos nacionais do Reino Unido, embora em menor número do que a palavra slave. O terceiro exemplo, a propósito de relatórios de autoridades portuguesas com informação sobre o trabalho efetuado por, entre aspas, indígenas em diversos territórios, então sob a administração colonial portuguesa. É a propósito destes relatórios. Nestes relatórios refere-se o trabalho contratado e, frequentemente, a fuga de trabalhadores. É o caso do relatório da Brigada de Construção do Caminho de Ferro de Nacala, em Moçambique, de 1944, de que vos vou tentar passar algumas imagens quase a terminar. Ver se eu não falho aqui. Eu peço desculpa, Fernanda, é que a minha mobilidade manual está péssima. É só pôr em ecrã grande, não tem que saber. É aqui. Aqui não. Peço desculpa, mas se não der, também passa à frente. Não, mas isto Na devia prova, dar, que eu há depois bocado tinha. Não estou a ver aquela coisa. Talvez aqui não. 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 Como é que não estou a ver? Onde é que está aquele sinal para aumentar? Não faz mal.
eu passo à frente, não é preciso a imagem. Não? Não. Mas vá falando que eu vou tentando procurar. E se nós puséssemos aqui assim, talvez? Yes. No máximo, não. Vai ficar muito grande. Não, porque aumenta Não para dá. o lado. Não. Pronto, eu passo adiante. Eram umas imagens, era só para verem que o documento existe, mas não há, no É problem. este, não é? Mas isto tem PowerPoint? Não. É por causa disso. Pois, é por Pois causa pois disso. pronto. Bem, parecia Paciência. que- Tem razão. Não chegou tarde. Bem, é um relatório. Neste relatório, de que está aqui um exemplo da primeira página que não conseguem ver, também não iam conseguir ler, porque tem uma letra, enfim, muito datilografada, refere, este é um dos muitos, neste relatório, que no caso é um relatório dos serviços das obras públicas, mas há relatórios de governadores e há relatórios, enfim, da Inspeção Superior da Administração Ultramarina. Não há problema se não se vir. Não problema, porque ele não está em PowerPoint, a verdade é essa. Está ótimo, está ótimo. Quer que eu vá passando ou vou passando Não, aqui? eu vou passando. Está ótimo. Obrigada. Portanto, com isto interrompi o meu raciocínio. Neste relatório, de que fala desse trabalho das populações locais e do recrutamento das populações para vários tipos de obras, a questão que se pode colocar é como indexar. Trabalho contratado, como vem referido na documentação, trabalho forçado, como hoje, enfim, muitos dos investigadores perguntariam, incluir um termo como resistência, porque este relatório fala na dificuldade que é de fixar, enfim, a população local para atender às várias obras e fala da percentagem de fuga e das formas de fuga constante desse pessoal. Caberá aos profissionais da informação, neste caso aos arquivistas, numa postura aberta a outras áreas profissionais e do saber, dentro de cada comunidade nacional, conhecer melhor e dar a conhecer as várias camadas de informação que o património arquivístico pode conter, como procurámos exemplificar aleatoriamente. Esta percepção de multiplicidade de leituras contribuirá para alargar o uso deste património na construção de identidades, por nós e pelos outros, de modo próprio, mas talvez com pontos de pertença comum. Por isso, e é, enfim, uma reflexão que faço, às competências, ao que lanço, às competências técnicas e tecnológicas que, indubitavelmente, tais profissionais devem ter e que ainda falham, pelo menos no panorama português, porventura por menor oferta e, sobretudo, por dificuldade de recrutamento, será de continuar a aliar competências culturais, embora renovadas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Agora, dando a continuidade, encerrando o painel temático, teremos o professor Afonso Scocuglia, professor titular da Universidade Federal da Paraíba, professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Educação pela UFPB, doutor em História pela UFPE e pós-doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Lyon, na França. Também com outro pós-doutorado em História e Filosofia da Educação pela Unicamp. O professor Afonso ocupou inúmeros cargos na área de educação, também consultor do CNPq e diversas outras atividades. E vai explanar agora um tema que é muito interessante, sobretudo para nós arquivistas brasileiros lá do Arquivo Nacional, que vai trabalhar com a questão dos acervos da ditadura, essa relação, então vai ser muito interessante para encerrar a discussão. Por favor, professor. Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer muito o convite para aqui estar e trabalhar nesse evento e muito contente de poder
acho que dá uma continuidade a essas duas brilhantes falas iniciais que me facilitam muito a exposição que eu vou fazer, que é um foco especial sobre os arquivos da ditadura no Brasil. E eu, a partir das reflexões que as duas professoras colocaram inicialmente, já comecei a pensar que quando a gente diz arquivos da ditadura no Brasil, no mínimo, a gente precisa perguntar qual delas, né? E se alguém quisesse falar alguma coisa de hoje, 7 de março de 2019, acho que não estaríamos fora do foco, né? O Brasil hoje, segundo as últimas informações, tem no seu governo atual mais de 100 militares ocupando cargos chaves. Não houve um golpe propriamente dito, como os outros tantos que já existiram na história da República Brasileira, mas o fato é que as informações nos revelam a possibilidade, dentro de 1 ou 2 meses, temos nas principais posições, ou em algumas das principais posições do governo atual, 150 militares para comandar pontos estratégicos. Como a gente está numa universidade, eu digo, inclusive no Ministério da Educação, inclusive no Ministério da Cultura, inclusive no Ministério do Meio Ambiente. E assim por diante, quer dizer, isso me remete também a um ponto fundamental dos trabalhos que eu tenho feito, que desde de estudos que fui fazer em Lyon, etc., e o trabalho com um conceito, eu acho que ainda pouco explorado, mas que eu acho que dentro da própria arquivologia e das ligações dela com a história, nós precisamos usar mais, que é o conceito de história do tempo presente. Não é? Eu trabalho com arquivos que me induzem muito a pensar nisso, não é? São arquivos de vários tipos, arquivos escritos, sonoros, iconográficos, orais, etc., né? Trazendo um tempo, não exatamente o dia de hoje, mas um tempo presente, e que os historiadores pensavam até recentemente que era o tempo da ditadura militar no Brasil seria um tempo já colocado no passado. Mais uma vez, a história nos ajuda a reconstruir essas visões, não é? Com a atualidade brasileira sendo muito didática nesse sentido, não é? E eu acho que não é menos importante lembrar de 2 conceitos fundamentais que vêm lá do Jacques Legoff e do Marc Bloch, não é? E da chamada História Nova, que os franceses tanto influenciaram, uma dizendo, nos desafiando a pensar em qual setor que a gente queira trabalhar, dentro da história, da arquivologia, da interdisciplinaridade dessas áreas, não é? Sobre uma coisa bem fácil de falar e, às vezes, não tão fácil de se refletir sobre ela, ou de se trabalhar sobre ela, não é? De se aprofundar sobre ela, que é a inseparabilidade, a não separação entre passado e presente. Acho que é mais fácil da gente falar sobre isso e é mais difícil um pouco a gente pensar mais profundamente sobre isso.
no caso da gente no Brasil, para os que ficaram surpresos com a atualidade das coisas, não é? Talvez essa surpresa não fosse tão grande se a gente tivesse se acostumado um pouco a pensar nesse fato, que o passado não se separa do presente. A história brasileira, por exemplo, os arquivos abundantes que a gente tem, né? Outros ainda não foram permitidos de serem abertos, mas já há uma abundância de arquivos nesse lado das várias ditaduras brasileiras, né? Há um desafio inerente ao que eu estou dizendo, da inseparabilidade do passado e do presente. Isso é uma coisa para a gente, inclusive, debater, não é? Cada vez mais a historiografia atual, eu acho que é cada vez mais influenciada pelos autores que continuam a trabalhar no Instituto da História do Tempo Presente, hoje localizada na Universidade de Paris 10, não é? Nesse foco passado e presente, como é que a gente pensa, e no caso brasileiro isso é, a meu ver, absolutamente fundamental, e existem várias pesquisas que mostram isso, como é que se dão as relações entre civis e militares. Que relações são essas, não é? E a atualidade brasileira, acho que reacende a relevância dessa discussão de uma maneira talvez até inédita em outros tempos, não é? Então isso é de uma importância muito grande a gente pensar sobre isso. O meu trabalho tem focado, então, arquivos da ditadura no Brasil, e como eu disse inicialmente, quando a gente fala de arquivos da ditadura, a gente tem que localizar, não é? E eu também faço isso partindo de uma outra noção que vem do Mark Bloch, lá dos anos 20 e 30, mas que continua sendo muito eficaz para pensar essas ligações que a gente está fazendo, de que quando a gente trabalha com história, quando a gente trabalha com arquivos, quando a gente trabalha com essa ligação, o nosso foco sempre tem como ponto de partida onde a gente está, onde a gente trabalha, onde a gente se localiza. Então, esse foco sempre parte, o nosso trabalho sempre parte do presente. E ele é regressivo, não é? Então, essa visão de que a história tem uma metodologia regressiva, não é? Ela parte sempre do presente, parte sempre das instituições que a gente trabalha, do local que a gente trabalha, do momento que a gente trabalha. Então, esse foco é inevitável, essa relação passado-presente é inevitável e, mais do que inevitável, ela é uma relação de inseparabilidade, de trabalho permanente, não é? No meu caso específico, então, quando eu falo da ditadura, eu estou falando de um período específico das várias ditaduras no Brasil, que é a inaugurada em 1964, e que vem até 1985, então são 21 anos, e um período particular que é o começo dela, focando o trabalho nos inquéritos policiais militares que a ditadura instalou a partir do golpe de 64, para, obviamente, punir aqueles que ela julgava subversivos, ou o nome que se quiser, os que desafiavam a ordem estabelecida, e nelas se encontraram, nesse rol de chamados subversivos, se encontraram estudantes, professores, jornalistas, engenheiros, médicos, camponeses, pessoas das mais variadas profissões, camadas sociais, etc. Esse foco se dá, no meu caso, a partir da Paraíba, do estado da Paraíba,
não é, no Nordeste do Brasil, mas que não é diferente de outros estados. Todos os estados brasileiros tiveram os seus inquéritos policiais militares, que continuam arquivados no Superior Tribunal Militar em Brasília, e, mais uma vez, eles foram feitos, colocados como prova da possível subversão das pessoas nos seus variados trabalhos. Não é? Na medida do interesse das pessoas aqui presentes, eu vou deixar, inclusive, para a biblioteca alguns exemplares de últimos trabalhos feitos. Um deles está bem recente, eu digo a educação popular no tempo da ditadura no Brasil. Um outro que é esse trabalho que eu chamei Ditadura Militar no Brasil, a vez e a voz dos perseguidos, que são arquivos juntados a partir da memória das pessoas. No Brasil, acho que há uns 20 anos atrás, houve a possibilidade das pessoas terem ressarcimento pelos prejuízos causados pela ditadura. Então, foram abertos processos judiciais, onde as pessoas pediam indenizações pelos prejuízos que tomaram, que foram de tortura até demissões, etc. Para isso, fizeram processos judiciais. Para fazer esses processos judiciais, para ter o ressarcimento em dinheiro, em moeda dos prejuízos, contaram a sua história, e nesse livro específico, como uma forma de arquivo também, eu reuni 169 depoimentos contidos nesses processos que foram remetidos ao Ministério da Justiça. Uma parte foram aprovados, foi aprovada, outra parte não, etc. Nesse outro livro, que eu também gostaria de deixar para a editora, eu chamei, para a biblioteca, eu chamei As Provas da Ditadura na Política e na Educação, o Inquérito Policial Militar da Paraíba, de 1964 a 1969, a ideia de fazer esses livros já é uma ideia, pelo menos no nosso contexto, de uma certa precariedade de arquivos. Agora, no nosso estado, inclusive por um trabalho da Universidade Estadual, de professores da nossa Universidade Estadual e outros professores, está se começando a organizar, está nos primeiros passos do Arquivo Público da Paraíba, e certamente esse Arquivo Público vai contar, por exemplo, com o trabalho do professor Josemar e de outras pessoas. Vai poder reunir uma série de documentos, inclusive sobre a ditadura militar, que outras pessoas têm desenvolvido um trabalho, como eu disse antes, já temos uma abundância de documentos para mostrar como é que foi esse período, 64, 85, não é? Como é que ele foi conformado. Nesse caso específico dos inquéritos policiais militares a que me refiro e que coloquei nesse livro, As Provas da Ditadura, se destacam, isso para vocês entenderem, isso é uma documentação que reúne, para ser exato, 5.410 documentos que a gente tem na Universidade Federal, no caso, onde eu trabalhei até há pouco tempo. Isso está sendo objeto de pesquisas, de orientações de mestrado e doutorado, etc. Já foi trabalho de muita gente, não é? Mas cada parte dele é reveladora do trabalho das pessoas e de como elas foram tentadas de serem julgadas pela ditadura militar, enquanto trabalhos ou nas ligas camponesas, ou nas universidades, ou nos vários setores. Uma coisa que se podia perguntar por que
que uma ditadura que tem a força na mão, e a ditadura brasileira desse período não economizou nessa força, ela torturou, matou, etc., muita gente, para que ela faz inquéritos, para que ela tenta legalizar, não é? E a minha tese, que eu acho que dá para comprovar cada vez mais, que mesmo no auge da ditadura, né, nas várias ditaduras, no caso estou falando a de 64 a 85, se tenta legitimar o regime. Então, os inquéritos policiais militares que correram na justiça militar, há um grupo de pesquisadores que já chamam isso de justiça fardada, justiça militarizada, porque ela originalmente colocada para cuidar de militares foi cuidar de civis, não é? Porque o mínimo que se pensa é que se é justiça militar é para julgar casos de militares, mas no caso ela foi acionada com todo o rigor para julgar civis, não é? Que é uma aberração, mas é uma constatação em relação a isso, não é? Para que se faz isso? Então, a resposta cada vez mais evidente é que se faz isso para legitimar, não é? E faz de um jeito tão eficiente que, não sei se por conveniência ou por vergonha, atualmente no Brasil, muitas pessoas se referem ao próprio golpe militar de 64 como um movimento, como um período, mesmo menos como uma ditadura ferrenha que eliminou seus opositores, etc. Né? Como se esses documentos, como esses inquéritos, tivessem, não só esses inquéritos, mas como essa parte legal tivesse conseguido, não é, legitimar isso. Não é? E tem historiadores, inclusive, de algum relevo, de alguma importância, que dizem que foi uma ditadura mais branda, usam esse nome, não é? Uma ditadura mais branda em comparação com outras ditaduras militares latino-americanas que supostamente foram mais contundentes, etc. Como se tivesse alguma vantagem que uma matou 3.000 e a outra só matou 300, como se isso fosse uma questão contábil de vítimas da ditadura. Bom, o certo é que o estudo, os arquivos, o nosso aprofundamento nessas pesquisas arquivísticas, ligando-as com a história do tempo presente, com a história dos últimos 50 anos, pelo menos, no Brasil, misto desse período de ditadura militar e depois de governos civis, e agora de uma coisa meio diferente do que já existiu, não é? Em termos de golpes, não é? Militares, não é? O governo atual é produto de uma eleição, então não houve golpe militar propriamente dito, não é? Mas se instala um governo cada vez mais militarizado. Eu me lembro, no meu tempo de doutorado, já lá vão 20 anos atrás, que a gente estudava muito um conceito de Estado militar. Não é? E eu acho que no Brasil as pesquisas nos ajudam a mostrar que parece que o Estado militar não foi completamente desfeito. Quando a gente chega hoje a essa constatação, talvez a gente tenha ainda mais argumentos para mostrar que o Estado militar não se desfez. Ele só não estava no protagonismo principal da cena, mas estaria na coxia, não sei se se fala assim, da cena do teatro político. Não é? O que vai acontecer agora, a gente vai continuar acompanhando, mas cada vez mais
no CESA passado, no evento passado, a gente não estava falando assim porque não tinha ainda essa perspectiva que atualmente ocorre no Brasil. Mas essas pesquisas nos mostram, então, a importância desse trabalho para entender o hoje, apesar de algumas diferenças. E me remetem muito a um livro que acabei de ler, com a pergunta já quase globalizada, como é que as democracias morrem? Há um tempo atrás a gente respondia com golpes militares, mas parece que hoje, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, as democracias tendem a ser muito enfraquecidas de outras maneiras. Obrigado, um abraço. Obrigado, professor Afonso. Imagina o tempo todo correto, porque como nós começamos o painel com certo atraso, então esse atraso foi colocado para frente, a gente vai ter uma parada agora para o outro painel, mas ainda temos um tempinho para uma ou duas perguntas, caso seja feito de forma breve, com temas tão interessantes. Alguma pergunta? Querida, ali. Obrigada, Alexandra Aparício, Arquivo Nacional de Angola. Eu não queria bem fazer uma pergunta, mas uma reflexão. Parabenizo os três intervenientes. Hoje foi uma mesa extremamente interessante em torno da memória, mas eu queria pegar em algo que a professora Ana Canas falou sobre a questão da linguagem e da descrição. Que expressões usar? Pegou no exemplo da Cris Lane, que fala em escravidão, e eu já participei em alguns debates, algumas mesas sobre essas temáticas, e sei que há professores no Brasil que optam pelas palavras de escravidão, porque no sentido de que nenhum dos africanos que foi para o Brasil foi de livre vontade, mas foram raptados dos seus territórios. Então eles consideram que isso é uma escravidão, porque ninguém quis ir de livre vontade. Mas eu acho interessante esta questão, porque nós temos o mesmo problema nas descrições, quando encontramos, por exemplo, relatórios a falar de uma rebelião, de uma revolta dos negros da região não sei das quantas. Há que ter uma atenção à linguagem. Eu acho que poderia ser criada uma nova linguagem para os descritores, uma vez que há uma série de expressões que hoje, enquanto nós historiadores africanos não gostamos de usar porque consideramos que são um pouco ofensivas, e acho que sim, que tem que se criar uma nova linguagem. Podemos pensar todos em conjunto para criar novas expressões que possamos, nos diversos arquivos, pelo menos de língua portuguesa, utilizar, criando esses novos descritores. Era uma sugestão que eu deixava em aberto. Obrigada. Quer dizer, eu não iria responder, porque no fundo é como a doutora Alexandra disse, é uma questão em construção. Eu não tenho ilusões sobre a nossa dificuldade, pensando num serviço como o Arquivo Histórico Ultramarino, em que, enfim, os recursos são os que são, e com projetos por vezes multiplicam-se, da dificuldade de descrever, às vezes com os termos dos próprios documentos, portanto, enriquecer com indexação ainda é um trabalho suplementar, não tenho ilusões sobre isso, mas que é uma questão que tem que se pensar, tem, porque as perguntas são de hoje, e sentar aqui não é tomar uma posição enquanto historiador, enquanto profissional da informação, até se pode utilizar mais do que um termo, enfim, com remissivas, mas quer dizer, dar essa oportunidade de alargamento em termos de vocabulário. Oi, professor Afonso, aqui,
aqui. Você acha que se os arquivos da ditadura tivessem sido abertos logo que terminou a ditadura no Brasil, nós teríamos um presidente diferente que hoje temos? Ou você acha que é uma coisa mais educacional, ignorância mesmo, para falta de debate? Porque eu sinto que as pessoas, quando têm acesso a essa informação, elas não acreditam, né, no que elas veem. Hoje a gente vive essa relação com fake news, né, e as pessoas, não sei, não acreditam muito nos documentos que provam a história, né? Eu acho que não teriam tanto efeito assim, não é, de impedir isso, porque teve circunstâncias que aqui não dá tempo da gente comentar, mas que foram muito fortes nesse sentido. Mas o que você coloca no final é muito preocupante, quer dizer, a não disseminação desses conhecimentos, não é? Inclusive em termos de livros de história, livros didáticos, né? Oportuniza que atualmente se fale, inclusive no Ministério da Educação, em se contar uma outra história, não é? Em se contar uma outra história, não é? Quer dizer, a visão não tão grave desse período e um distanciamento cada vez maior em relação a ele proporciona essa possível dúvida. Certamente os jovens que estão na escola ou que vão entrar, etc., daqui a pouco, mas será que houve mesmo, nesse período, tanta gente morta, torturada, etc., etc.? Será que não foi outra fake news, não é? De alguém que é contra, etc., colocar isso, não é? Isso, por outro lado, dá uma resposta muito importante às reflexões que a professora Fernanda nos coloca no final. Será que é importante essa preservação, né? Mas, no caso brasileiro, mais do que a preservação, uma reconstrução desse período, né? Através da história, dos arquivos, né? Cada vez mais, né? E eu acho que a perspectiva que, pelo menos momentânea, nesse período atual, é que haja um grande incentivo para se contar essa outra história, não é? Já mais pensando num período mais brando da ditadura, etc., né? Que é quem viveu esse período, acho que tem mais conteúdo para ver. E agora, não é? Por exemplo, os arquivos, eu não sei se você conhece aquele projeto Brasil Nunca Mais, não é? Já estão digitalizados e estão disponíveis. Bom, mas aí outra coisa é quem tem acesso a eles. Lá se reúne 707 processos judiciais, como esses que eu trabalhei, mas de casos brasileiros de uma maneira geral, e foram liderados pela Arquidiocese de São Paulo nesse esforço para colocar. Está em livro, agora já está todo digitalizado, mas a pergunta é quem tem acesso, não é? E como é que os livros de história o tratam, o incorporam, ou será que agora vão contar uma outra versão desse período, não é? Bem, uma última pergunta para a Leonor. Para o professor Afonso também, certo. Bom dia. Os documentos têm um papel... Sim, pois não. No momento atual do Brasil, os documentos têm um papel fundamental, né, visto que é uma lei tramitada há pouco tempo, de ampliação do sigilo, de ampliação, né, dos funcionários que poderiam determinar o tempo de sigilo dos documentos. Então, acho que há um interesse do Estado em construir uma narrativa sobre esse tempo. E aí eu queria perguntar para o senhor, qual é o papel da comunidade arquivística nesse sentido, nesses tempos no Brasil, né? Certamente é produzir cada vez mais arquivos organizados, disponíveis, não é? Digitalizá-los, porque é uma forma
vamos dizer, praticamente impossível de impedir que eles circulem, não é? Enquanto estiverem guardados em instituições sem ter a circulação necessária, vão continuar escondidos, porque o certo é que há hoje uma forte reação no sentido de, vou usar mais uma vez um termo, de contar uma outra história, não é? Então, eu acho que aumenta, inclusive, a responsabilidade de quem trabalha com esse tipo de arquivo, não é? Colocar cada vez mais. Um exemplo disso é que lá na Universidade Federal, a minha pedida já foi aceita pela diretora da editora, é colocar esses livros que eu mostrei aqui em forma de e-book, para que eles estejam disponíveis e esses arquivos não estejam só num livro universitário, mas estejam disponíveis, né? E o resumo é que a responsabilidade aumenta, não é, professor? A responsabilidade aumenta. Carol, só lembrando, durante a Comissão Nacional da Verdade, dos 2 anos que ela funcionou, 2 anos e alguns meses, o Arquivo Nacional digitalizou 20 milhões de documentos, todos 20 milhões de páginas, né, de documentos, e fizemos também todos os anexos do SNI, contendo milhares de fotografias, gravações sonoras, então, essa documentação toda está disponível no site do Arquivo Nacional. É claro que, como o professor falou, né, está disponível, mas até que as pessoas tenham acesso a essa documentação, é muito difícil. Às vezes, quem entra num arquivo para pesquisar de forma online, é difícil de chegar até lá. Então, tem que haver uma mediação também, um incentivo. Assim. E a Leonor também tem mais uma. Então, vamos fazer 2 para a gente encerrar, porque a gente já está na hora. Muito bom dia. Meu nome é Roselene, eu sou de Brasília. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre a apresentação do professor Afonso. Um povo sem o conhecimento, sem o arquivo, sem o acesso ao arquivo, é um povo sem cidadania. Haja vista que não só a questão da Comissão da Verdade, mas também existe um exemplo muito triste, que me remete também à questão dos arquivos da escravidão, que o próprio Rui Barbosa, a famosa Águia de Aia, mandou queimar os arquivos da escravidão. E as pessoas, elas têm aquela impressão, falsa impressão, nossa, a escravidão ela é tão... no Brasil foi leve, e nós não temos elementos arquivísticos para verificar e para construir elementos e para verificar as questões relativas a esse período tão brutal e tão grotesco dentro da nossa sociedade brasileira. E eu acredito eu tenho certeza que o povo brasileiro, que se tivesse acesso a essas informações e se a comunidade arquivística defender bravamente esse trabalho da Comissão da Verdade, e não só da Comissão da Verdade, mas outros trabalhos que implicam a memória da construção da sociedade brasileira, eu tenho certeza que o povo brasileiro vai poder construir a sua cidadania e vai ficar longe de poderes políticos que enganam a sociedade brasileira. Eu tenho certeza disso. E eu parabenizo o seu trabalho em frente, que é guerreiro, é um trabalho guerreiro, é um trabalho que está em volta de construções de memórias. Só isso. E a Leonor, agora, a última pergunta. Muito obrigada. Eu vou fazer muito rapidamente, para não atrasar muito. Queria começar por agradecer todas as comunicações, foi um gosto ouvir. E em relação à questão que a Ana levantou, das classificações e da indexação, obviamente as linguagens de indexação
são comprometidas historicamente, não é? E gostaria de ouvir a sua opinião e da doutora Fernanda sobre se a possibilidade de etiquetagem colaborativa poderia resolver em parte esse problema. Não percebi a pergunta. Sobre se a etiquetagem colaborativa, a indexação social, poderia de alguma forma resolver esse problema. Muito obrigada. Fernanda, quer começar? Eu penso que, de facto, a indexação colaborativa, as tags que o utilizador pode colocar, se tivermos a documentação online, pode ajudar muito na indexação, que muitas vezes, por falta de recursos, não se consegue levar a cabo. Penso, contudo, que será uma espécie quase de identificação de conceitos, uma primeira análise, etc. Porque depois, se não houver uma filtragem no sentido de eliminar algumas redundâncias e sinonímia, podemos não potenciar toda a riqueza dessa indexação. Mas tem havido já experiências de trabalho, sobretudo para material visual, fotografias, a Biblioteca do Congresso tem feito muito isso, noutros arquivos tem havido esse tipo de trabalhos, e eu acho que isso é uma forma que hoje beneficia muito os serviços e acaba por potenciar o uso de uma linguagem mais próxima do utilizador, não é? Porque nós temos muito a tendência para usar um tecnicismo que muitas vezes não vai de encontro àquilo que as pessoas gostariam de usar como termos de pesquisa, porque hoje em dia sabemos que as pessoas pesquisam no Google e pesquisam em linguagem natural e têm a tendência a ir aos arquivos e procurar da mesma maneira, não é? E se começarmos a complicar a linguagem que usamos, não estamos a facilitar o acesso, estamos a criar barreiras ao acesso, não é? Também aí a mudança de paradigma tem que ocorrer. Eu não vou acrescentar muito, mas o exemplo que eu dei dos arquivos nacionais em inglês é precisamente tags, e de alguma maneira é uma etiquetagem colaborativa. E eu fiquei muito curiosa, já nem era exclusivamente sobre este exemplo ligado aos enslaves, escravizados ou ao escravo, de saber como é que verdadeiramente funcionava. Evidentemente que tem de existir alguém do outro lado para validar. Validar no sentido de alguma pertinência. E isso dá trabalho, portanto, em termos práticos, mas ao nível, por exemplo, de um organismo como um arquivo nacional, já não estou a falar só ao nível do Arquivo Histórico Ultramarino, embora esteja ligado aos arquivos nacionais, isso faria sentido, até reforçando a ligação da aproximação àquilo que a pessoa efetivamente procura, porque as formas de procurar são diferentes, têm algumas semelhanças com o passado, porque já anteriormente as pessoas vêm perguntar sobre leques de seda, não vêm perguntar sobre o comércio transatlântico, que no barco tal podia levar leques de seda mais outro produto qualquer. Mas, de facto, era uma aproximação e eu acho que tem de se caminhar para aí, porque não é de excluir as leituras que depois cada comunidade faça. A minha ideia ao levantar esta questão não é dizer esta está certa. Quer dizer, eu posso ter opinião pessoal sobre, mas esta está certa ou esta está errada. É preciso abrir o leque. Bem, infelizmente, nós não temos tempo de prolongar esse debate tão profícuo, tão interessante. Nós teremos agora um coffee break de 10 minutos apenas, para adiantar a outra mesa. E eu gostaria de terminar aqui nosso painel temático com uma citação de Saramago, José Saramago, de Ensaio sobre a Cegueira, em que ele fala: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Gente, muito obrigado e bom coffee break para a gente. Vamos tirar uma foto aqui?